consegui conciliar algumas coisas, né, do período da história da América, comparando com a história do Brasil, no mesmo momento do Brasil contemporâneo, mas realmente não era o meu foco, não é. Tanto é que a minha monografia que eu fiz foi sobre a crise do segundo governo Vargas e, para minha sorte, tinha um professor vinculado ao PEA, que era o professor Lincoln Pena, que trabalhava com a questão da história do Brasil também, uma espécie de um estudo comparado da história do Brasil com a história da América. Então, foi aí que eu conseguia, né, me encontrar dentro do programa de estudos americanos. Depois de formada, eu já comecei a trabalhar logo na rede estadual e aí eu tive a minha vida docente, a minha vida acadêmica interrompida, digamos assim, porque logo assim que eu me formei, passei num concurso, já namorava há muitos anos, então, poxa, vamos casar. Casei, logo no ano seguinte tive um filho e aí então as funções de profissional, dona de casa, mãe, acabaram realmente me tirando desse circuito acadêmico, né? Sempre com a vontade de voltar, mas sempre aconteceu alguma coisa que não, nesse momento não dá, vamos colocar um pouco mais para frente, até que veio o PIBID na minha vida. E aí, entrar no PIBID, né? A gente sente que ela quer falar do PIBID, né? Mas você está no PIBID por causa do Raul Vidal. Sim. Mas o Raul Vidal não é a sua única experiência como professora. Não é? Não. Quais são as suas experiências com isso? Foi a minha primeira experiência, porque assim que eu passei, com 25 anos, eu passei logo para o concurso público e entrei no Raul Vidal. Foi a primeira escola que eu dei aula e que foi uma realidade completamente diferente, foi um choque para mim, porque estava vindo do ensino médio no Pedro II, que era um tipo de ensino. Depois o meu estágio, né, eu fiz no Colégio de Aplicação da UFRJ, que era uma realidade ainda mais diferente, né? Eu vi, embora seja uma escola pública e gratuita, os alunos que estudavam lá não eram aqueles que a gente está acostumado a ver, por exemplo, na rede municipal de ensino, na rede estadual de educação. Então eu chegava lá no meu ônibus e eu via os alunos chegando no carro importado, alguns com motorista. A minha aula para minha formação, né, que foi sobre conjuração mineira, eu quando fui vincular a conjuração mineira com a Revolução Francesa, um aluno levantou o braço. Eu pensei que ele ia tirar alguma dúvida, mas ele veio complementar o que eu estava falando, que ele pôde observar tudo aquilo na viagem que ele fez em janeiro para Paris, e ele teve contato direto com tudo aquilo que eu estava falando ali naquela aula, né? E eu só conhecia Paris, hoje em dia a gente vê pela internet, eu conhecia por cartão postal, porque não tinha internet naquela época, né? Mas, então, passei logo por Raul Vidal, que foi um choque para mim. Eu vim dessa realidade educacional diferente e também com um vocabulário totalmente acadêmico. E os alunos não entendiam nada que eu falava. Eu olhava para eles, eu falava com aquele vocabulário todo acadêmico, aquelas palavras rebuscadas da literatura toda que eu tinha feito, e eles olhavam para mim com uma cara de um grande ponto de interrogação. E eu tive que parar um dia e conversar com eles. Vem cá, vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente está falando a mesma língua? E aí uma aluna falou assim: professora, fala português, porque a gente não está entendendo nada do que a senhora está falando. Tem um monte de palavra que a senhora está falando aí que a gente nunca ouviu na vida. E aí eu vi que eu tinha que fazer uma adequação do conteúdo que eu sabia, de como eu tinha aprendido isso, e fazer uma filtragem para poder passar isso para o meu aluno, para poder afetar de alguma forma esse meu aluno. E aí é que efetivamente a minha trajetória docente começou, quando deu esse clique, entendeu? E além do Raul Vidal, sempre trabalhando nesse contexto, sempre com o ensino médio, eu fiz um concurso para uma segunda matrícula no estado, e que eu também fiquei no Raul Vidal, consegui colocar a segunda matrícula no Raul Vidal. Só que aí eu coloquei no turno da tarde, eu trabalhava de manhã com o ensino médio, lá de manhã só temos o ensino médio, à tarde funciona o ensino fundamental. E aí eu me deparei com a turma de sexto ano, e essa realmente foi a minha aprovação, né? E eu acho que quem dá aula para sexto ano está preparado para dar aula para qualquer série, para qualquer tipo de aluno na vida, né? Eram 40 alunos em sala, em que eu, para poder acomodar o horário, eu dava 3 tempos seguidos nessa turma, de geografia, não era nem de história, porque não dava para acomodar todos os tempos em história na mesma escola, e naquela época, com a carência de professores de geografia, a Secretaria de Educação permitia que a gente desse aula para o fundamental de geografia também, né? História podia dar aula de geografia. E aí eu tive que estudar para poder dar aula para eles, e ainda tinha que apagar os vários incêndios que aconteciam na sala
ao mesmo tempo, com os alunos me chamando de tia, coisa que nunca tinha acontecido antes, me perguntando o tempo todo se era para copiar, porque estava no par, se era de lápis ou de caneta, se era caneta azul ou caneta vermelha, se tinha que pular linha, que o amiguinho xingou a mãe, que não sei quem pegou o caderno, que não sei quem roubou a borracha. Então, nesse momento eu realmente me vi muito perdida e muito confusa. O que eu estou fazendo aqui? Será que é realmente isso que eu quero? Mas eu vi que era. E aí me reinventei novamente e aí fui pelo caminho da doçura. Virei uma grande mãe na turma, daquela que passava pela mesa do aluno, fazia um carinho, dava um beijinho, que bom, você conseguiu, fiz até carimbo, parabéns, seu trabalhinho está feito, olha que maravilha, olha, se você não fizer direito eu vou mandar um bilhete no seu caderno para o responsável, para a mãe saber o que você está fazendo em sala de aula. Enfim, acabei adotando esses alunos como meus filhos também. E meu filho tinha mais ou menos a mesma idade também nessa época, né? Então, afetou dessa forma. E aí depois eu passei, fiz o concurso público para o município do Rio de Janeiro, também para trabalhar com ensino fundamental. Mas apesar de serem segmentos semelhantes, lá eu sinto que o meu alunado do Rio é completamente diferente do alunado que eu tinha no Raul Vidal. O Raul Vidal, para quem não conhece, que fica aqui no centro de Niterói, é uma escola que a gente chama de escola de passagem. É uma escola central em que nós temos a maioria dos nossos alunos não são nem de Niterói, eles são de São Gonçalo, eles são de Itaboraí, são de Rio Bonito, que não encontram vagas nas escolas de lá ou que dizem que as escolas de lá estão muito sucateadas, são muito problemáticas e eles preferem atravessar os seus municípios e virem para Niterói. Então, quer dizer, é um alunado que as questões de onde eles vivem, os problemas enfrentados onde eles vivem, não são resolvidos no cotidiano da escola. É uma situação muito diferente da que eu tenho no município do Rio de Janeiro, que é praticamente uma escola de comunidade. Então, todas as questões, todos os conflitos, todos os problemas que acontecem fora da escola, eles são resolvidos dentro do colégio. E muitas vezes você se vê sem saber o que fazer, porque são questões até que envolvem muita violência, envolvem bastante desrespeito, assim, não são com o professor, mas entre eles, sabe? Indivíduos que percebem que de repente não podem estudar na mesma escola porque o local onde eles vivem está dividido entre facções diferentes e eles não podem conviver no mesmo espaço. Há uma preocupação deles também em querer saber de onde a gente vem, porque o professor pode ser um informante de situações que estão sendo resolvidas dentro do colégio. Então, é sempre uma tensão. Gosto muito da escola onde eu trabalho, mas você tem que estar sempre pensando mais à frente no impacto do que a sua fala vai ter, como isso vai ser recebido dentro e fora da escola. Essa é uma questão. Posso fazer uma pergunta complicada para mim aqui? A Flávia, ela é professora no Raul Vidal, numa escola, como ela disse, de passagem, né? A professora numa escola municipal do Rio de Janeiro, numa escola de comunidade, né? Então, trabalha com alunos que têm expectativas de vida muito variadas. Sim. Como é que ela faz para ensinar história? Difícil. Aqui no Raul Vidal, por exemplo, é mais fácil, né? Porque você percebe que os alunos que chegam para nós, na sua maioria, são alunos que querem dar prosseguimento à sua vida acadêmica. Eles não desejam parar no ensino médio, né? Aqueles que não têm interesse em seguir, normalmente eles nem concluem o terceiro ano, porque isso é uma lógica também perversa do nosso sistema de educação. E eu já conversei isso com os meninos que foram fazer tanto o PIBID quanto a residência pedagógica. Nós começamos o ensino médio com aproximadamente 9 turmas de primeiro ano. Quando chega no segundo ano, a gente já tem uma redução para 6 turmas de segundo ano, que caem para 3 turmas de terceiro. Então, quer dizer, a maior parte dos jovens que iniciaram conosco o ensino médio, eles não se formam no terceiro ano. Então, isso é uma realidade bem concreta para a gente. E mesmo aqueles que chegam no terceiro ano, a gente não tem a garantia de que eles vão se formar. E aí, por N situações, uma conjuntura econômica, uma questão de violência, o Rio Card que não passa e eles não têm dinheiro para pagar a passagem, e aí acabam parando de estudar, a gravidez na adolescência, que é
assim, está atingindo níveis bastante altos no Raul Vidal, né? A gente tem uma série de alunas, principalmente as meninas, são as que mais se afastam, né? Saem para ter os bebês e não retornam, né? Acabam não concluindo o ensino médio, é uma realidade, mas no geral aqueles que conseguem chegar ao terceiro ano, eles têm um foco que é o de chegar no nível universitário. Então eles veem um sentido naquilo que está sendo proposto para eles ali. Agora realmente a minha escola municipal, na Prefeitura do Rio, é bastante complicado. E aí eu tento cativar esse aluno a ter o interesse e o gosto pela história através do gosto que ele tem por mim, do interesse que ele tem por mim. Eu tento fazer com que ele seja, através de mim, da simpatia que ele tenha por mim, ele passe a ter simpatia pelo estudo da história também. E passe a ver que a história não é só um decoreba, que é coisa que aconteceu há muito tempo e que não tem nada a ver com o que a gente vive hoje. E aí sempre buscando, né, olha, a gente está estudando isso aqui, mas hoje em dia você consegue, na tua realidade, no teu entorno, na sua família, nas relações que você tem, você consegue buscar alguma identificação com o que a gente está trabalhando aqui? Vamos produzir um desenho, vamos produzir um textinho, né, vamos fazer alguma atividade em que a gente possa conversar sobre isso, em que você possa desenvolver isso. E é assim que as coisas vão caminhando, mas caminham a passos muito lentos. Isso não tem como a gente tapar o sol com a peneira. Mas é uma luta diária mesmo. E aí nós podemos chegar no PIBID. Agora podemos chegar no PIBID. E pensar um pouco isso, como foi a escolha, né, para participar de um processo seletivo, para assumir esse lugar de supervisora no PIBID, esse encontro com a UF, universidade, escola. Bom, para falar a verdade, eu nem sabia da existência do PIBID. Sendo muito sincera, um dia eu vi os professores lá do Raul Vidal, porque nós tivemos PIBID de praticamente todas as disciplinas. Nós vimos alguns professores que tinham iniciado o PIBID em 2013, e o Luiz Otávio foi um exemplo, né, o professor Luiz Otávio, lá no Raul Vidal também. Tinha um PIBID de História com o Luiz Otávio, tinha um de Português com a professora Amélia, que é a nossa diretora, e um de Física, se eu não me engano, tá? E aí eles participaram desse momento preliminar e depois, em 2014, esse projeto se ampliou e aí foi feita uma propaganda lá na escola. Poxa, vamos entrar no PIBID, vai ser legal para a escola.